Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Bem-vindos, santos e santas, completos e perfeitos em Cristo, homens e mulheres que estão em novos céus e nova terra. Ô, abençoado, isso aí é um motivo muito grande para se viver, porque até hoje o ser humano ainda busca, né, o porquê que ele está, porquê que ele vive essa vida. E muitos não acham motivo, mas nós, amados, que estamos reinando em vida e no reino de Deus, estamos em novos céus e nova terra, mais do que motivos temos para sermos felizes, ou mais de 1000 motivos temos para sermos felizes, e felizes de fato, tá bom? E para você que tem acompanhado as mensagens deste canal, se inscreva, porque você fazendo isso estará nos ajudando aqui no nosso canal. Toca o sininho para que o YouTube te avise. Olha, deixa seus comentários aí, compartilhe, dê seu like, isso aí já faz logo agora. E claro, compartilhe nas redes sociais. Vamos falar sobre esse tema maravilhoso que o Senhor nos entrega. E isso foi por conta de uma reflexão que eu fiz. Hoje, a minha filha, glória a Deus por isso, se encontra liberta do sistema religioso e encontrou com algumas amigas, né? E essas amigas eram provenientes lá do sistema, né? Então eu perguntei isso à minha filha. Falei, filha, as suas colegas, essas jovens que você foi se encontrar hoje, elas ainda carregam muito ranço da religião? Ela parou para pensar, ela falou assim, poxa, pior que carrega. Aí eu fiquei pensando, como é ruim a pessoa viver uma vida, né? Você imagina só uma pessoa que sai da igreja hoje, dessas igrejas aí, elas acham que estão no inferno. Como é que deve ser viver uma vida e achar que você ao morrer vai para o inferno? Ou então achar que no momento final você vai ali pedir perdão pelos seus pecados e você vai ao céu. Então foi pensando nisso que Deus me despertou para trazer essa mensagem. Que na realidade, aqueles que estão lá hoje, os que se dizem ser cristãos, eles estão por conta do medo. Porque o dia que eles receberem essa palavra da liberdade, com certeza eles não resistirão. Então, meus queridos irmãos, definitivamente o sistema ele está com medo de nós. Essa é a grande realidade. Enquanto eles lá amedrontam o povo que lá frequenta as suas igrejas, nós do Evangelho do Reino somos o quê? Os seus algozes. Porque aqui dizemos que a liberdade é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Eles estão nos chamando de seita desgraçada, sabia? Alguns líderes do falso cristianismo estão nos chamando de seita desgraçada. E isso aí só nos prova que estamos certos. Isso prova por A mais B que nós não temos nada a ver com essa tralha religiosa que está na terra aí há 2000 anos, destruindo, roubando e matando a vida das pessoas. Eles, na verdade, estão desesperados. O que para eles é indício de perdição e para nós é poder de Deus. Então, eu tenho ouvido falar como as pessoas que acompanham nossas mensagens aqui no canal têm se sentido felizes. Eu vejo isso. Eu vejo algumas pessoas até com uma certa idade, igual a mim também, que eu costumo chamar, que são jovens há mais tempo. Eles têm me confessado que voltaram até a praticar esportes. Eu tenho visto isso, amados. Isso é tão bom, né? Porque eles hoje se sentem livres. Hoje eles se sentem livres para fazer o que eles quiserem. Não vivem mais com medo, né? Então essa é a proposta da salvação da Bíblia. Porque no reino de Deus há alegria, gozo e paz no Espírito Santo. E quanto mais eu te provoco a pensar, mais você vai se libertando da filosofia humana, das doutrinas do sistema religioso. E tudo isso começou após a partida do apóstolo Paulo. Porque como Paulo disse, eu tenho falado isso aqui reiteradas vezes, que iriam penetrar lobos vorazes. E estes lobos estão aí até hoje. Então quando o Filho de Deus iria ter a liberdade, vem os lobos e aprisiona de novo o Filho de Deus. O homem estava em evolução. Naqueles tempos ali, depois que Paulo partiu, algum tempo depois, havia terminado uma guerra entre Roma e Israel. Vocês sabem que naquele tempo foi uma grande guerra que houve ali, numa época em que o templo veio abaixo, cumprindo a profecia, né? A profecia se cumpriu ali, iniciando novos céus e nova terra. Então ali o homem tinha tudo para se ver livre da religião. Amados, é claro que na questão espiritual está tudo resolvido, está tudo bem. Mas aqui nessa vida, nós temos algumas questões. E a carne, conforme Paulo disse, é a opositora, porque nela habitam os desejos e desejos nem sempre bons. E o mal de todas as coisas. Paulo nos mostra isso quando orienta Timóteo. Em
Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, ele diz assim, olha, e aí é onde começa a nossa mensagem. Diz assim, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Está aí o motivo pelo qual lutam os fundamentalistas religiosos. Porque é isso que são essas pessoas hoje que dominam o cenário cristão no mundo. São os fundamentalistas religiosos e bíblicos. Eles é que têm trazido medo e pavor à terra. Você sabe o que é um fundamentalista? O fundamentalista é todo aquele que vê até hoje, por exemplo, que TV é coisa do diabo. Você sabia disso? Que hoje ainda existe muitas denominações chamadas, entre aspas, cristãs, que dizem que TV é coisa do diabo? Internet, eles falam que internet é por onde vai vir o anticristo, né? Ou seja, qualquer coisa que venha modernizar as coisas, o fundamentalista ele fala o quê? Ele se coloca contra. E todo fundamentalista religioso e bíblico, no fundo, ele não luta pela causa de Cristo. Eles não lutam, abençoado. Eles lutam pela sua própria causa. Eles lutam para a sua própria sobrevivência. E a ideia deles é manter as pessoas subjugadas a doutrinas que até um dia atrás todos baixavam suas cabeças. Ninguém questionava. Era um poder absoluto em que essas pessoas, os religiosos, os líderes principalmente, subjugavam as pessoas. Porém, hoje, com o que está sendo descoberto, com a crítica textual principalmente, eu tenho falado isso em algumas mensagens aqui nesse canal sobre crítica textual, com os estudos que têm sido feitos em cima de certos textos bíblicos, muitas coisas estão o quê? Vindo à tona. E verdades incontestáveis e avassaladoras têm confrontado estas doutrinas. O que até então era uma coisa aceitado por todos, hoje já não é assim. E há um burburinho entre eles. Paulo, antes de morrer, disse, ele disse que penetrarão o quê? No meio de vós, lobos vorazes. E esses não poupariam o rebanho, por causa do amor ao poder e ao dinheiro, e não por você. O fundamentalismo tomou conta desse cristianismo falso. Pegaram as partes em que a Bíblia fala sobre o futuro e que já havia acontecido, e o que eles fizeram? Jogaram esse futuro para um futuro que nunca vai acontecer. Um futuro que nunca vai chegar. O futuro bíblico, amado, nunca vai chegar. Essa é a maior estratégia do sistema religioso. E daí eles fazem o quê? Se valem do medo que as pessoas sentem destas doutrinas que eles mesmos inventaram. E o que acontece? E as mantém presas ao futuro que nunca chegará. O apóstolo Paulo, ele foi o primeiro a ser iluminado. O primeiro que recebeu essa revelação do Evangelho do Reino. Enquanto todos na época de Paulo apontavam para Jerusalém, por causa dos grandes discípulos, não é verdade, de Jesus de Nazaré, surge quem? Paulo no cenário. Pregando o quê? Um evangelho diferente, que Pedro, em sua carta, disse o quê? Olha, o que Paulo fala é difícil de entender e que muitos distorciam para a própria condenação. Porque assim estão hoje os cristãos no mundo todo, distorcendo Paulo porque estão em condenação. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12 nos diz o seguinte: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ao que foi entregue ao apóstolo Paulo, não foi dado por homens. O que foi entregue a nós, não foi dado por homens. Apesar de vocês estarem me vendo aqui, mas esqueça, isso está dentro de você. Se a lei de Moisés era a pedra de tropeço, da condenação, esta foi retirada. E isso faz parte de algumas características do evangelho pregado por Paulo. Quais eram as características? Paulo anunciava o fim da lei e o começo da salvação
e perfeição sem obras para a justificação. Então, a lei de Moisés era o entrave, a lei de Moisés era o tropeço de condenação. E esta está sendo retirada. E nisto, o pecado deixou de ser denunciado contra os filhos de Deus. Isso é coisa de um iluminado e não de um fundamentalista. Porque o fundamentalista não aceita isso. O fundamentalista, ele aceita que o pecado ainda está no mundo. Porque na realidade eles querem o quê? Tacar fogo na consciência das pessoas. Para quê? Para escravizá-la. Veja o que Pedro, um fundamentalista da época, fazia. Gálatas capítulo 2, versículo 14, que diz: mas quando vi que não andavam bem, Paulo falando a Pedro, e direitamente, conforme o evangelho, a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Se nem tu, falso Pedro, vive como eles, querem fazer que os gentios vivam. E assim andavam e andam os falsos fundamentalistas, os radicais, hipocrisia pura. E Paulo disse em Tito capítulo 1, versículo 10 e 11, a respeito dos fundamentalistas: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. E ali dizia: aos quais convém tapar a boca. Por quê? Porque os discípulos de Jesus Nazaré, infelizmente, atravessaram o ministério de Paulo. E aí Paulo fala: aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Por quê? Por dinheiro, por torpe ganância. Então, amados, todo esse falso cuidado que os fundamentalistas têm em pregar que só se salva quem frequenta a igreja deles, eles só têm esse cuidado por causa do amor ao dinheiro, por causa do amor aos dízimos e das ofertas. Então, na verdade, são fundamentalistas hipócritas que escravizam as pessoas criando doutrinas futurísticas de medo e pavor e que nunca chegará. E isso, infelizmente, tem prendido as pessoas debaixo desse sistema religioso. Mas Deus está nos iluminando nestes dias para se opor a isto, para se opor a esses ensinos. Eu não sei, agora eu quero trazer um assunto também pertinente e pertencente a esta mensagem. Eu não sei se vocês já perceberam, já notaram, mas nós aqui do canal e também lá na Rádio Graça Pura, eu estou sempre estimulando vocês a questionarem as suas próprias crenças. Porque eu sei que muitos, quando chegam em graça, ainda está cheio de ranço. Às vezes as pessoas, elas falam assim: recebi aqui esse versículo, meia dúzia de versículo, e já se acha, às vezes, superior a muita gente, né? Às vezes as pessoas falam assim: mas isso não é graça, isso aqui é graça, aqui não é graça. As pessoas ficam cheias de ideias, mas às vezes elas não sabem, elas não passaram um tempo para deixar maturar, porque esse conhecimento, ele depende de um tempo para maturação. Então, quando eu estimulo vocês a questionar as suas próprias crenças, eu sei que uma hora ou outra vai se manifestar essa tralha de doutrina que ainda está dentro de nós, até dentro de mim. Também, muitas vezes eu me pego aí, às vezes com pensamento de sistema religioso. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Então, quando eu coloco, por exemplo, né, lá na Rádio Graça Pura, quando eu coloco um samba lá na rádio, né, quando eu coloco, por exemplo, um rock, quando eu uso alguns termos que talvez você que saiu lá da igreja há pouco tempo, né, e não está acostumado. Então, na verdade, quando eu faço isso, eu estou provocando em você esse choque. E quando eu consigo atingir esse objetivo, muitos inteligentemente acham ali, né, detectam ali aquela informação que veio do sistema religioso e inteligentemente se curam. Pegam aquele sentimento e levam a Cristo. E ali se desfaz aquele pensamento religioso. Muitas pessoas se libertam e falam assim: o que tem de mais eu escutar uma MPB? O que tem de mais eu escutar um samba? Então as pessoas se questionam isso. Então quando eu faço isso, é para chocar realmente você. Agora tem muita gente que dá pinote. E sempre quando alguns mais exaltados me abordam, eu chego a dizer a alguns que isso mostra o grau de religiosidade que ainda se encontra dentro dessas pessoas. Eu sei que muitos maduros entendem quando assim fazemos. Há os que se manifestam e não entendem também. E há os que não se manifestam e nunca mais voltam ao canal por achar um absurdo.
Então, amados, quando eu coloco aqui, eu estou, na verdade, provocando as pessoas a realmente sentir o grau de religiosidade que elas ainda têm para detectar isso. Estamos entendidos? Vamos ver o que Paulo falou sobre a questão de simbolismo, né, das coisas oferecidas aos ídolos. Eu gosto muito dessa passagem, porque Paulo, para mim, era um homem que estava à frente do seu tempo. E ele escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 ao versículo 6, que diz assim, olha: assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Olha aí. E que não há outro Deus senão um só. Então, amados, mas é porque amados, não importa. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Então, queridos, nós somos livres. Nós não somos fundamentalistas. Nós estamos aqui avançando. Deus nos colocou neste mundo para avançar. Olha só o que diz Filipenses em capítulo 3, versículo 13 e 14. É por isso que o que Paulo recebeu não é do homem, é do próprio Deus que nos incentiva a prosseguir avançando. E diz assim, olha: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, e para frente é que um eleito de Deus anda. Nós não somos conformados com a caduquice da letra. Deus já nos revelou o que esses de caráter levianos fizeram com a Bíblia. São cheios de coisas, já viram? Mas vai lá ver a vida deles. Eles mexeram tanto com a palavra, colocaram filosofias, inventaram um futuro bíblico, fundamentaram suas doutrinas na mente das pessoas. E isso tem passado perpetuamente de geração em geração. Mas Deus está levantando o povo. Hoje eu consigo identificar pessoas que têm talentos que pararam, estacionaram. Não fazem nada porque estão esperando Jesus voltar e têm medo. Não estudam porque há demônios na faculdade que esfriam as pessoas na fé. Elas não evoluem porque Deus está com raiva da evolução humana. As pessoas chegam a pensar dessa maneira, mas assim vive quem está aí enfeitiçados pelas doutrinas futurísticas do sistema religioso, que pregam que Jesus um dia ainda vai voltar, que pregam o anticristo, que pregam que o Armagedon vai acontecer, vai vir a besta, o falso profeta, e estas coisas acabam o quê? Paralisando a mente das pessoas. Isso escraviza, isso é um feitiço. E esses discursos são geralmente de pessoas ignorantes, de pessoas que só se importam com seu dinheiro e te humilha em seus discursos. Se você perceber bem, observar o que um líder religioso fala durante o sermão, você se sente ofendido. Só que o mundo já está saturado dessas coisas. Vejam estes movimentos que estão aí hoje, né? Aí os movimentos necessários. Eu acho os movimentos de hoje necessários, porque a falsa religião massacram os homossexuais, a falsa religião massacram as mulheres, a falsa religião massacram as pessoas que não querem mais saber das suas sinagogas de medo de pavor. E aí precisa se criar movimentos feministas, movimentos de não sei o quê. Isso é porque as pessoas estão se defendendo contra essas doutrinas. Chega de ver isso acontecer, essa maldade do mundo expelida por essa religião. Eu não falo aqui de pessoas, nós nesse canal não falamos de pessoas, que fique bem claro isso, nós somos contra essas doutrinas que têm feito o ser humano verdadeiros monstros. E essa igreja que se chama cristã, que de cristã, biblicamente falando, não tem nada, eles são judaico-cristão e misturam o quê? Os pactos são fundamentalistas que não querem a evolução das coisas para manter você escravo. Mas hoje Deus tem separado um povo que Ele mesmo iluminou e Ele mesmo está sacando da ciência para nos mostrar o quanto que eles alteraram os textos bíblicos. Eu tenho aqui neste canal várias mensagens, acho que mais de 30 mensagens, mostrando que eles ali adulteraram textos bíblicos, acrescentaram, tiraram textos bíblicos. Nós temos mostrado as mensagens neste canal que as suas doutrinas, elas têm enfeitiçado as nações. As nações hoje são submissas a isso.
Eu me lembrei nessa mensagem, claro que é de Deus, uma profecia do profeta Naum. Claro que ele profetizou para aqueles dias, profetizou contra Israel, mas isso hoje cai como uma luva. Vamos ler? Naum capítulo 3, versículo 4, que diz assim, ó: por causa da multidão dos pecados da meretriz, muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Veja que esta rameira, essa meretriz, ela engana nações e a povos. Então aqui não está falando de uma prostituta, aqui não está falando de uma rameira, de uma meretriz que engana homens. Não, aqui está falando de uma instituição religiosa. Claro, aqui está falando, pelo contexto, é para o judaísmo. Mas hoje podemos dizer que essas são as que aparentam ser cristãs. E elas têm multidões de feitiços. Hoje as pessoas que se afastam destes lugares de feitiços continuam enfeitiçadas por suas doutrinas, continuam com medo. Sabe o que é viver uma vida e achar que você vai para o inferno? E o inferno que não existe. Por isso que quando as pessoas se afastam de lá, se elas não tiverem uma mente boa, equilibrada, acaba pirando ou vivendo uma vida amarga. Todos lá festejando, tomando um vinho e um ex-crente com aquela cara de quem vai para o inferno. Ou então se tornam um maluco igual ao Lázaro que mataram há pouco tempo lá na cidade lá de Cocal, não é isso? Cocal. É isso que estas instituições têm causado ao mundo. Eu te faço uma pergunta. Por que você acha que Deus te iluminou? Qual o motivo de Deus te revelar o poder dele, que é o seu evangelho? Foi para você libertar as pessoas dessas trevas, para fazerem as pessoas livres, para se livrarem dessa feitiçaria, porque eles são feiticeiros. Agora, versículo 5 de Naum, capítulo 3 diz: eis-me aqui contra ti. Diga aí, abençoado, eis-me aqui. É para isso que Deus te revelou. Ou diz o Senhor dos Exércitos: e descobrirei tuas saias diante de teu rosto, e mostrarei às nações tua desnudez, e aos reinos a tua vergonha. Então, queridos, Deus te chamou para isto. Deus não te chamou para andar escondido, com medo de tudo. Deus não te chamou para você andar igual um religioso, fazendo caridades. Deus te chamou para ser libertador dos nossos irmãos que ainda estão no sistema religioso. É para isso que Deus te chamou. E aí você sabe o que vai acontecer quando essa palavra libertar as pessoas? Aí as pessoas não vão querer receber cestas básicas. Aí as pessoas não vão querer mais ficar sendo humilhadas tomando sopa. As pessoas vão querer trabalhar. As pessoas vão querer produzir. As pessoas vão querer evoluir. As pessoas vão entender o sentido do amor verdadeiro e não fingido. As pessoas não vão querer mais esmolas. As pessoas hoje que estão caídas na vida, elas estão caídas por causa dessa feitiçaria religiosa que está na mente delas. A maioria delas, vai conversar com essas pessoas que vivem na rua. E aí quando alguém chegar, campanha do agasalho, aí os libertos dirão: eu não recebo isso, eu recebo comer o melhor desta terra. O que eu vou é trabalhar, eu vou evoluir, eu vou voltar a estudar. E aí o mundo verá uma grande prosperidade e uma grande revolução e será liberto desses fundamentalistas. O fundamentalista pensa em matar a fome das pessoas. Isso tudo que você está vendo é o resultado da meretriz. As pessoas não pensam em evoluir. Aí elas ficam pedindo, se acham condenadas, se acham vomitadas pela boca de Deus. É isso que essas pessoas sentem. Por isso que elas estão na rua da amargura. E aí quando você vai alimentar essa pessoa, você na verdade está criando um círculo vicioso. É necessário levar o evangelho do reino para essas pessoas. As pessoas têm medo de trabalhar. As pessoas têm medo de fazer faculdade, as pessoas têm medo de lutar pelos seus direitos. É por isso que Deus te chamou, para chamar essas pessoas e dizer que vocês estão livres, Cristo já veio, estamos vivendo novos céus, nova terra, você está perfeito, sem mancha, Deus te fez perfeito, que haja saúde em ti, que haja sabedoria em ti, para que tu voltes a trabalhar e voltes a produzir. E aí, amado, quando todos forem libertos, o Senhor vai mostrar a vergonha dessa religião, da falsa, aí na terra, a ferir as nações. Vamos ler o verso 6 de Naum, capítulo 3, que diz: lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei, e pôr-te-ei como espetáculo. Eu sei que esse texto pertence ao antigo pacto, e que isso se cumpriu. Mas hoje eu entendo ser
o nosso papel de fazer as pessoas livres, de mostrar que as pessoas têm capacidade de ganhar as suas próprias vidas, de se fazerem os seres humanos melhores, de progredirem longe do fardo pesado que essa religião está trazendo à Terra há 2000 anos. Talvez você ainda não parou para pensar quanto que o mundo necessita de mais e mais pessoas livres dessa religião. Pessoas que têm vivido uma verdadeira desgraça, porque um dia conheceu uma igreja e um dia conheceu um líder fundamentalista que um dia se estragou com suas doutrinas antibíblicas. E simplesmente são mortos vivos, acabaram com a sua vida. E Deus nos levanta como luz na escuridão, como uma cidade edificada em um monte. E assim é a nossa vida. Então, amados, quero aqui fazer uma rápida menção da próxima mensagem que nós vamos trazer, que tem um tema: a natureza não geme mais. Uma palavra tremenda que vai ser a nossa próxima mensagem, ok? Fique ligado aí, tá legal? Graça e paz e até lá a nossa próxima mensagem. Espero ter sido claro também, ok? Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.